elefantes cor-de-rosa, lagartos pintados ou coisa semelhante. Isso são elementais. Como já dissemos, cada ciclo da evolução é constituído por aqueles que o deixam e iniciam um outro. Assim, temos praticamente uma onda viva de almas, cada uma dando sua contribuição à evolução e imprimindo um padrão próprio, da maneira que um homem de Oxford empresta à civilização um cunho diferente do homem de Yale ou de Borstal. À medida que essa onda viva avança, sua lembrança permanece como uma força estática, e como são muitas as pessoas envolvidas, a força se transforma numa criatura sólida. Essas criaturas assim formadas pelas sucessivas ondas ou ciclos da evolução são sólidas, mas falta-lhes o sopro divino, falta-lhes a inteligência, assim, apenas imitam ou reproduzem aquilo que penetra a sua percepção. Se você insistir muito, poderá ensinar um papagaio a dizer algumas palavras, que ele não entende mas repete como um padrão de som. Da mesma forma, os elementais repetem um padrão cibernético. Para aqueles que estão realmente interessados no assunto, os elementais estão divididos em muitos grupos diferentes, da mesma maneira que entre os homens há pessoas pretas, pardas, amarelas, brancas etc. Entre os elementais há 4 grandes tipos principais ligados ao plano astral da Terra, de onde nos advêm algumas das qualidades em astrologia. Um astrólogo conhecerá os espíritos do ar, do fogo, da água e da terra, que são os 4 tipos de elementais mais importantes. Os feiticeiros ou os alquimistas referem-se aos mesmos como gnomos, primeiro grupo, silfos, segundo grupo, salamandras, terceiro grupo e ondinas, quarto grupo. Se quiser estender-se além dos astrólogos e dos feiticeiros para o nível dos químicos, pode dizer que o grupo da Terra representa um sólido no qual todas as moléculas aderem. Depois do sólido, teremos o líquido, água, no qual as moléculas se movem livremente. O próximo da nossa lista é o ar, que também inclui os gases de vários tipos e nele as moléculas se repelem. Finalmente, nos nossos correspondentes químicos, há o fogo, no qual as moléculas mudam ou transmutam-se em alguma outra substância. O termo elemental é quase sempre reservado àqueles entes que pertencem a um dos grupos mencionados, mas há outros tais como os espíritos da natureza, que controlam o crescimento das árvores e das plantas e ajudam na transmutação dos compostos orgânicos para que aquelas sejam fortalecidas e fertilizadas. Cada um desses grupos tem uma alma, chefe, ou se preferirem, uma sobre-alma conhecida pelo nome de Manu. A tribo humana tem um Manu, cada país tem um Manu, os espíritos da natureza têm um Manu, existe um Manu que controla e supervisiona o trabalho dos espíritos das árvores, assim como existe um Manu que controla os espíritos das rochas. No Egito, há muitos séculos atrás, sacerdotes superiormente treinados eram capazes de entrar em contato com esses Manus. Por exemplo, Bubastis, o deus gato, era o Manu dos gatos. Assim como é necessário haver um negativo para que haja um positivo, tem de existir bons espíritos para que existam os maus ou demônios. Eles são maus para nós, mas em outro plano da existência, podem ser bons. Se você tiver alguma inclinação para a eletricidade, essa explicação deverá agradá-lo. Suponha que tem uma bateria de carro de 12 volts. Numa extremidade está o polo positivo e na outra o negativo. Mas suponha agora que ligasse uma outra bateria de 6 ou 12 volts em série com a primeira. Então, o negativo desta seria igual ao positivo da segunda, e o negativo da segunda seria mais negativo que o da primeira. Resumindo, tudo é relativo e comparado entre si. Assim, o mal no nosso mundo seria um bem num mundo pior e o bem no nosso mundo não seria tão bom num mundo superior. Afirmei que a humanidade vem experimentando diferentes ondas de evolução. Bem, isto é realmente assim. Por exemplo, existia uma raça lemuriana que agia principalmente por instintos e paixões e, evoluindo, chegou às emoções superiores. A esta, seguiu-se a raça atlântida que, tendo começado com as emoções superiores, desenvolveu uma mente racional. A raça ariana foi a próxima, partindo de uma mente funcional, eventualmente evoluirá para uma mente abstrata. Depois da ariana, virá a sexta raça que, começando com uma mente abstrata, desenvolverá uma percepção espiritual. A sétima raça partirá de uma percepção espiritual para atingir uma consciência cósmica. Aos que estiverem interessados na teoria do afastamento dos continentes, isto é,
que no princípio o mundo apresentava um só continente que se desmembrou devido à rotação centrífuga, existe agora considerável evidência de que aquilo que se conhecia como Pangeia separou-se, primeiramente, em dois supercontinentes, Laurasia ao norte e Gondwana ao sul, que, por sua vez, repartiram-se em terras e continentes. Entretanto, isto está nos desviando do tema original. Um médium é uma pessoa que, através de uma diferença na estrutura cerebral, é capaz de receber mensagens de um outro plano da existência, da mesma maneira que um rádio recebe aquilo que o ouvido humano não pode captar sem auxílio. Um médium geralmente entra numa espécie de transe, leve ou pesado, dependendo dele próprio, e, durante o transe, sua consciência é suprimida para que outra entidade opere os controles e dê expressão oral a certos pensamentos. A maioria dos médiums tem um espírito controlador, um daqueles mantidos no astral inferior para um fim específico. O espírito controlador ou guia, como muitos chamam, age como um policial e impede, em alguns casos, que um elemental pernicioso possa prejudicar o médium. O eu superior do médium parte a fim de deixar o guia livre, mas esse, sentado numa cadeira ou deitado num sofá, não se aperceberá de nada. Se você vir um médium olhando em seu redor, tomando muito interesse do que se passa, pode estar razoavelmente certo de que não é autêntico. Um médium deveria afastar completamente sua personalidade e funcionar apenas como um telefone. Afinal, se você vai receber uma mensagem do além, não quererá a interpretação do médium, mas sim uma declaração clara e imparcial, e a única maneira de obtê-la é deixar o espírito que se comunica agir sem a interferência do médium. Deve-se lembrar ainda que, quando alguém entra em contato com o que poderíamos chamar os espíritos dos que partiram para que contem suas experiências, ouvimos apenas a narrativa dos seus sonhos no outro mundo, porque as almas realmente evoluídas estão numa dimensão que é impossível ao médium comum alcançar. Somente quando temos um verdadeiro mestre podemos nos projetar no tempo e enviar mensagens de uma alma que partiu para muito longe, e, por isso, é tão difícil obter declarações de real valor dos que tenham falecido. Vamos nos aprofundar na questão do médium comum. Digamos que uma mulher tenha alguns dons mediúnicos e possa comunicar-se com pessoas falecidas, mas lembremos-nos de que os que acabaram de falecer ainda estão no astral inferior, no que poderíamos chamar de purgatório, estão num estágio intermediário, numa sala de espera, aguardando instruções sobre o que fazer e para onde ir. Consideremos-los pacientes de um hospital, porque é certo que muitas dessas pessoas terão de se submeter a uma terapia espiritual para superar os choques de sua experiência terrena. Então, digamos que estamos em contato com alguém que está no hospital, o paciente está de cama e seu conhecimento do ambiente limita-se à pequena área visível da sua cama. Ele não pode ver o que se passa no hospital, e o único cenário é, provavelmente, aquele que descortina da sua janela. Suponhamos que receba uma comunicação de um dos guias ou de outro espírito cuja missão seja auxiliar os que estão à morte ou já faleceram. Sua narrativa seria semelhante ao relatório de uma enfermeirinha inexperiente ou de uma servente no hospital e, mesmo que pudesse assistir a uma reunião da junta hospitalar, não teria uma noção global do que está ocorrendo, só poderá avaliar se sair do hospital e percorrer toda a cidade. Quando se deixa este mundo que chamamos Terra, vai-se para o astral inferior, que a Bíblia denomina de purgatório, e que pode, como afirmamos, ser considerado um hospital para as almas doentes, onde convalescem dos choques que suportaram e sustentaram nesta terra tão imperfeita. Infelizmente, seria mais exato comparar o astral inferior a um sanatório, no qual os pacientes são recebidos e seus casos estudados, como um psiquiatra às vezes discute as coisas com o cliente, de modo que o próprio conclua quanto aos seus defeitos e males. Assim, no astral inferior a alma recém-chegada vê seus erros na terra e o que deve fazer para espiá-los. Então, por um curto período, descansa, recupera-se, talvez passeie por parques agradáveis, e recebe a meditação e o tratamento de que necessita para prosseguir na próxima fase da existência. Vocês gostarão de saber que as pessoas do mundo astral são absolutamente sólidas umas para as outras. Neste mundo, podemos ir de encontro a uma parede, mas um fantasma atravessaria. Entretanto, no astral e em outros planos as paredes são bastante sólidas para os seus ocupantes. Disso tudo, podemos depreender que se alguém fizer um alvoroço indo de um médium para outro,
de uma sessão para outra, tentando entrar em contato com alguém que morreu, estará causando um mal enorme àquela pessoa. Pense assim, um ente querido ficou doente e foi levado para um sanatório ou outro tipo de hospital. Se ficar chamando e perturbando aquela pessoa, estará impedindo seu progresso. Os médicos não poderão obter a atenção completa do paciente porque você estará se intrometendo no assunto, atrasando o tratamento e causando considerável aflição. Quando você tenta entrar em contato com uma entidade que já passou do astral inferior, está interferindo com alguém que se esforça para desempenhar uma certa tarefa. As pessoas que deixaram este mundo não estão sentadas nas nuvens, dedilhando harpas e cantando hinos, têm mais trabalho a fazer do que quando na Terra. E, se são submetidas a contínuas distrações, não podem adiantá-la. Suponha que chame um administrador muito ocupado, ou um cientista, ou um cirurgião que esteja fazendo uma operação difícil. Suponha que fique puxando a barra do seu avental. Você o distrairá e ele não poderá dar atenção ao seu trabalho. Os médiuns não deveriam nunca tentar entrar em contato com os que já partiram a não ser sob condições muito especiais e com a devida precaução. Felizmente, há uma autoproteção. Muitos médiuns de valor, que acreditam totalmente na própria sinceridade, apenas contatam elementais, que se divertem imenso com isso. Isto é ótimo se você sabe que está contatando elementais, mas, se sabe, para que brincar com um bando de macacos desmiolados? 7. Fim de um capítulo. O cão ganiu desconsoladamente, as orelhas pendiam acentuando seu ar pesaroso. Ganiu e ganiu mais uma vez, a cauda caída entre as pernas. Um súbito arrepio de apreensão contraiu-lhe o corpo, fazendo emitir lugubremente um latido forte e agudo. As folhas das árvores farfalharam como em solidariedade, enquanto o cão encolhia-se à porta. Por um momento, tornou-se alerta, vibrante de energia suprimida ao ouvir um som distante, e deixou-se cair desapontado no seu infortúnio. No impulso, ergueu-se e arranhou a porta, rasgando grandes sulcos na madeira. Inclinando a cabeça para trás deixou escapar uivos como os de um lobo. Passos macios e acolchoados soaram no canto da casa e uma voz envelhecida disse: Bruno, Bruno. Fique quieto, sim. Você não pode entrar, o patrão está muito doente. E pensando melhor, acrescentou: aqui, venha comigo, vou amarrá-lo na estufa onde você ficará fora do caminho. O velho jardineiro remexeu os bolsos e puxou uma correia. Passando uma extremidade pela coleira do cão, conduziu-o a um grupo de árvores, distante. Desanimado, o cão seguiu-o, cabeça baixa, ganindo. Que é que há, George? Perguntou uma voz feminina de uma janela da cozinha. Ah! O cão sabe o que se passa, é isto que há, retrucou George sem parar para dizer mais. A mulher voltou-se para uma companheira invisível e murmurou: bem, nunca pensei. Isto mostra que os animais irracionais sabem o que se passa, é o que eu digo. Fungando, deu as costas para a janela e continuou o seu trabalho. No casarão velho tudo estava silencioso. Não havia barulho de prato nem sons de faina caseira. Silêncio. Quase o silêncio de um túmulo. Como uma explosão, um telefone escondido tocou, e tocou outra vez antes que alguém o apanhasse depressa. O chocalhar distante de uma voz e a resposta em tom grave e masculino: não, senhor, temo que não. Não há esperança. O médico está com ele agora. Uma pausa, enquanto o chocalhar soava outra vez, e a resposta: sim, senhor, transmitirei a ela sua solidariedade, na primeira ocasião disponível. Até logo. De uma porta distante veio um retinir suave, curto e compreensivo. O ruído de passos apressados e o ínfimo murmúrio de uma porta que se abria. Ah, sim, padre, disse uma voz feminina e idosa. Estão à sua espera, eu o conduzirei ao andar de cima. Silenciosamente, a velha governanta e o padre passaram pelos corredores atapetados e subiram a escadaria larga. Uma suave batida na porta do quarto, e uma palavra sussurrada ao padre. A porta abriu-se em silêncio e apareceu uma jovem senhora que saiu e fechou a porta atrás de si. Ele está se extinguindo depressa, disse ela ao padre, e pediu para falar a sós com o senhor. O médico sairá quando o senhor entrar. Quer vir comigo? Voltando-se, conduziu-o ao quarto. O quarto era muito grande, na realidade,
uma relíquia dos tempos antigos. As cortinas pesadas estavam corridas nas altas janelas vedando o som e a luz. Velhas pinturas adornavam as paredes, retratos de ancestrais quase esquecidos. Ao lado da enorme cama antiga, a copa verde de um abajur projetava uma luz incerta no quarto sombrio. Um vulto pequeno e encolhido jazia imóvel na larga cama de casal. Um homem com a pele semelhante a um pergaminho desbotado, engelhado e débil. Ao lado da cama estava sentado o médico, que se ergueu para cumprimentar o padre. Ele queria muito vê-lo, disse aquele. Sairei e esperarei do lado de fora. Ele está muito fraco, chame-me, se precisar. Inclinando a cabeça em assentimento, contornou a cama e acompanhou a jovem senhora que saía. Por um momento, o padre olhou em redor, colocou uma pequena caixa na mesa de cabeceira para poder tirar determinados objetos rituais. Ah! Não preciso disso, sussurrou uma voz seca como a poeira. Antes, venha falar comigo, padre. O padre contornou a cama, inclinou-se e segurou as mãos do velho moribundo. Sua alma está preparada, meu filho? Perguntou. Era sobre isso que queria falar-lhe, arquejou o ancião. O que irá me acontecer? O que verei no outro lado? Há uma vida depois desta. Mansamente o padre falou, contando somente aquilo que a sua religião permitia, ou conhecia. A respiração do sofredor tornou-se mais curta e mais fraca. Rapidamente, o padre correu para a porta e fez sinal para o médico. Devo administrar os últimos sacramentos, murmurou. O médico dirigiu-se para a cama e levantou um braço inerte. Não sentindo o pulso, colocou o estetoscópio e auscultou o coração do doente. Sacudiu a cabeça tristemente, cobriu-lhe o rosto com o lençol e murmurou, às vezes me pergunto, padre, o que será o outro lado da vida? Por razões próprias, as religiões ocidentais são reticentes sobre a morte, mas, afinal, a morte é um assunto muito sério para todos nós, da mesma maneira que é o nascimento, e parece-me que a morte devesse, logicamente, seguir-se ao capítulo dos médiuns porque, se ninguém morresse, os médiuns não poderiam tentar entrar em contato com os mortos. De modo que vamos discutir a morte porque, não importa quem sejamos, é uma coisa que acontece a todos, da mesma forma que o nascimento. Mas sabem que a morte é, na realidade, nascimento. Vejamos como isso se passa. Um bebê dentro da mãe morre para aquela vida interior quente e confortável e relutantemente emerge num mundo exterior frio e duro. As dores do nascimento são as dores da morte, morte de um estado, nascimento de outro. Uma pessoa morre na terra e as dores da morte são as dores do nascimento num diferente estado da existência. Na maioria das vezes a morte em si é um processo bastante indolor. Na realidade, à medida que a morte se aproxima, a natureza, por meio de diversas mudanças metabólicas, introduz uma espécie de anestesia no sistema do corpo, que embota as percepções enquanto permite aos reflexos fazerem certos movimentos que as pessoas pensam serem as dores da morte. As pessoas normalmente associam a dor à morte, porque, na maioria dos casos, os que estão gravemente enfermos morrem em dores, mas essa dor, lembre-se, não é a dor da morte, mas da própria doença. Talvez exista um câncer, alguma coisa que esteja afetando os órgãos do corpo, atingindo as extremidades dos nervos ou devorando-os. Mas lembremos-nos de que a dor é da doença, do mal, não da morte em si. A morte, o verdadeiro estado de transição entre este mundo e o próximo, a separação deste corpo físico, é um processo indolor por causa das propriedades anestésicas que advém a maioria dos corpos naquele momento. Alguns de nós sabem o que é o morrer, lembrar-se de tudo e voltar ainda lembrando. No processo da morte temos um corpo que está sofrendo, funções que se extinguem. Mas lembre-se disto, ao se extinguirem as funções a faculdade de perceber ou compreender os impulsos dolorosos também se extingue. Sabemos que algumas pessoas às vezes dão uma impressão de dor quando morrem, mas isto é também uma ilusão. O corpo que morre é geralmente um corpo que alcançou o fim das suas forças, exceto em caso de acidente. Não pode continuar, seu mecanismo está falho, os processos metabólicos já não têm habilidade para renovarem os órgãos deficientes. Eventualmente, o coração para, a respiração cessa. Clinicamente a pessoa está morta quando a respiração não condensa num espelho seguro diante dos seus lábios. Clinicamente,
Ilegalmente, uma pessoa está morta quando não há mais pulso ou batidas do coração. As pessoas, entretanto, não morrem no instante. Depois de coração cessar de bater e de os pulmões pararem de bombear, o cérebro é o próximo a morrer. Ele não pode viver sem o precioso suprimento de oxigênio, mas mesmo o cérebro não morre instantaneamente, leva minutos. Tem ocorrido casos absolutamente autênticos, de pessoas decapitadas, em que a cabeça separada do corpo foi erguida para a inspeção pública. Os lábios continuaram a mover-se e uma pessoa familiarizada com a leitura labial poderia distinguir as palavras que eram formadas. Obviamente, só quem saiba ler lábios pode interpretar o que está sendo dito, porque não é possível haver discurso quando o pescoço foi cortado e terminou o suprimento de ar dos pulmões. E é o ar passando pelas cordas vocais que produz o som. Depois que o cérebro morre, depois que o cérebro já não é capaz de funcionar por falta de oxigênio, o resto do corpo morre lentamente. Diversos órgãos morrem em pouco mais de um dia. No fim de 3 dias o corpo é apenas um pedaço de protoplasma em decomposição, mas o corpo não importa e sim a alma é imortal. Mas voltemos ao instante da morte clínica. Neste caso, o corpo está deitado numa cama. A respiração parou. Um vidente que esteja presente poderá ver uma nuvem como uma fraca névoa formar-se acima do corpo. Flui do corpo, geralmente do umbigo, se bem que existam diferentes saídas para o cordão de prata. Gradualmente, esta nuvem aglutina-se, adensa-se, suas moléculas tornam-se menos dispersas. Um contorno assemelha-se cada vez mais ao do corpo. Eventualmente, mais órgãos falham, a nuvem cresce e torna-se mais densa, tomando finalmente a forma exata do corpo sobre o qual flutua. O cordão, que chamamos de prata, liga o corpo físico ao corpo astral, e a nuvem é na realidade o corpo astral. Gradualmente o cordão afina até que a ponta murcha, desaparece e parte-se. Só então o corpo está realmente morto, só então a pessoa verdadeira voou realmente para outra vida, para outro estágio da evolução. Uma vez que o vulto enevoado tenha partido, não importa o que aconteça ao seu invólucro de carne, pode ser cremado ou enterrado, é indiferente. Talvez fosse oportuno nos desviarmos um momento para um esclarecimento que se faz necessário, porque muita gente torna a continuação da vida realmente difícil para alguém recém-morto. Quando uma pessoa morre não deve ser tocada por 2 ou 3 dias, se possível. É positivamente danoso instalar o corpo num caixão, levá-lo para uma capela e rodeá-lo de uma porção de gente bem-intencionada a murmurar toda a espécie de tributos maravilhosos que na maioria das vezes não sente. Até que o cordão de prata seja cortado e que o cálice de ouro se parta, a forma astral flutuante pode assimilar os comentários que fazem sobre o seu falecimento. E, ainda, se um corpo for cremado antes de 3 dias, frequentemente causa uma dor intensa no vulto astral. Curiosamente, ele não sente o calor do fogo, mas um frio intenso. Assim, se você dá valor àqueles que partem, e se faz como gostaria que lhe fosse feito, sempre que possível assegurará que o morto tenha 3 dias completos para apartar-se e dissociar-se completamente do seu corpo físico. Mas prossigamos para o estágio em que o espírito ou forma astral deixa o corpo. O espírito partiu, encontrará outros espíritos e, naturalmente, entre si, achar-se-ão tão sólidos quanto 2 pessoas na Terra. Se vemos um chamado fantasma transparente ou semitransparente é porque está numa vibração mais alta que o ser humano, mas, não estou brincando com isto, 2 fantasmas são tão sólidos um para o outro como 2 seres humanos entre si. Uma pessoa de uma dimensão diferente pode provavelmente pensar que os seres humanos de carne e osso sejam fantasmas, porque, pense no seguinte, um objeto bidimensional projeta uma sombra unidimensional, um objeto tridimensional projeta uma sombra bidimensional, mas um objeto quadridimensional, outra vez a 4ª dimensão, projeta uma sombra tridimensional, e como saber se não somos apenas sombras semitransparentes para uma pessoa quadridimensional? O espírito, então, deixou o corpo e prosseguiu. Se é evoluído e se está consciente da vida depois da morte, pode ser auxiliado na jornada para a casa das recordações onde são revistos todos os incidentes da vida passada e os erros são constatados e apreciados. Isto é, de acordo com algumas religiões, o dia do juízo, ou a casa do juízo, mas, de acordo com a nossa, o homem é juiz de si próprio,
e não há juiz mais severo do que um homem a julgar-se. Infelizmente, acontece com frequência que morra alguém que não creia na vida depois da morte. Neste caso, vaga por algum tempo numa espécie de escuridão, num fantástico nevoeiro denso e negro. Vaga sentindo-se cada vez mais deprimido até se aperceber de que afinal existe sob alguma forma. Então, talvez algum ensinamento antigo venha em seu auxílio, quer tenha frequentado a escola dominical, seja cristão ou muçulmano, não importa, desde que tenha tido algum preparo básico, desde que tenha alguma ideia preconcebida das coisas, pode ser auxiliado. Suponhamos que alguém tivesse sido criado em algum ramo de fé cristã, poderia pensar no céu, nos anjos e em coisas deste teor, mas naturalmente se foi criado em alguma parte do Oriente terá uma ideia diferente de céu, no qual todos os prazeres da carne que não pôde satisfazer quando vivo, ou melhor, no seu corpo humano, serão seus se quiser. De modo que o nosso homem, que teve um conhecimento superficial de religião, continua por um tempo no mundo imaginário povoado pelas formas de pensamento que cria formas de pensamento de anjos, ou de lindas donzelas, dependendo de que parte do mundo veio. Isto continua por tempo indefinido até que comece a perceber-se das ilusões e erros que o cercam. Ele pode, por exemplo, descobrir que as asas dos anjos estão na muda, ou, se for um oriental, que algumas das lindas donzelas não são tão completamente lindas como pensou. O cristão pode chegar à conclusão de que não é grande coisa um céu onde se usam halos de bronze, porque ninguém poderia ficar sentado numa nuvem tocando harpa todo o tempo vestido na sua melhor camisa de dormir. Assim, as dúvidas se insinuam, dúvidas sobre as formas de pensamento, dúvidas sobre a realidade do que vê. Mas vejamos o outro lado. O sujeito não foi um bom homem, pensa no inferno, sente toda a espécie de sofrimentos e dores porque imagina o velho Satanás espicaçando em lugares vitais. Pensa no fogo, no enxofre e em todos os ingredientes que teria melhor emprego no laboratório farmacêutico. Outra vez a dúvida se insinua, qual é o propósito de todo esse sofrimento? Como pode ser espicaçado tão energicamente quando não há sangue? Como pode ter seus ossos partidos a cada minuto? Gradualmente, suas dúvidas se fortalecem, gradualmente sua mente espiritual torna-se acessível ao que poderíamos chamar de assistentes sociais do mundo espiritual. Enfim, quando estiver receptivo, tomam-no pela mão, removem o cenário teatral que sua imaginação criou, fazem-no sentir a verdadeira realidade, deixam-no ver que o outro lado da morte é muito melhor que este, o lado da terra. Desviemo-nos mais uma vez, está se tornando um hábito. Mas vamos desviar-nos. Imaginemos um homem num estúdio de rádio diante de um microfone. Ele emite um som específico. Bem aquele deixa-o, entra no microfone como uma vibração, transforma-se numa corrente elétrica, e viaja por um caminho tortuoso. Eventualmente atravessa muitos aparelhos e torna-se uma versão do A numa frequência muito mais alta. Da mesma forma, um corpo na Terra é a vibração de uma voz baixa. O espírito, alma, Atman ou como queiram chamá-la, pode ser representado como semelhante à frequência de rádio daquele A. Conseguem acompanhar o que estou dizendo? É um conceito bastante difícil de apresentar sem usar termos em sânscrito ou falar na filosofia budista, mas não queremos entrar nesses assuntos por enquanto. Vamos tratar de coisas reais em termos reais. A morte é uma coisa muito corriqueira pela qual passamos diversas vezes até que estejamos livres das dores e atribulações do nascer e do morrer na Terra. Mas lembre-se de que, mesmo quando avançamos para planos superiores e para formas de existência diferentes, ainda temos de enfrentar o nascimento e a morte. Só que, quanto mais subimos, mais indolores e agradáveis serão essas duas fases da nossa existência. Retomemos o pobre sujeito que deixamos no mundo dos espíritos, provavelmente já está cansado de nos esperar. Lembre-se de que o mundo dos espíritos, ou estágio astral, é uma fase intermediária. Algumas religiões o relacionam ao paraíso, ao plano da terra, o paraíso, e por fim o céu, desde que a vítima não seja primeiro mandada para o inferno. O nosso homem está no mundo dos espíritos para ver que espécie de confusão fez da sua vida. Deixou inacabadas as coisas que devia ter feito, fez as que não devia. Se for um ser humano normal, a resposta é sim em ambos os casos. Então,
Vai para a casa das recordações para ver o que fez nas vidas anteriores e como deixou de aprender o que devia. E vê seus erros e também seus sucessos, discute-os com guias especiais que incidentalmente não são peles vermelhas, nem velhos chineses de barbas longas, mas guias muito especiais do seu próprio tipo e crenças básicas, etc. Pessoas que conhecem os problemas que o confrontam, que conhecem o que se tem passado e sabem como agiriam em circunstâncias semelhantes. São um pouco mais evoluídos, um pouco mais treinados, veem o que é necessário que este homem aprenda, da mesma maneira que um consultor de vocações pode informar como se obter uma certa qualificação e mais tarde se candidatar a um cargo específico. Depois dessa reunião, são escolhidas as condições e circunstâncias em que aquela pessoa voltará à Terra no corpo de um bebê, talvez masculino, talvez feminino. É possível que alguns de vocês fiquem desconcertados, mas as pessoas vêm à Terra como homens, depois como mulheres, dependendo do que seja mais apropriado ao tipo de lição que deva aprender. Isto não significa que sendo agora um homem muito masculino, ou uma mulher muito feminina, permanecerá o mesmo na próxima vida ou na seguinte, pois você pode querer uma mudança de posição, pode querer ver o que o outro sexo tem de suportar. Depois de alguém ter nascido repetidas vezes chega a um ponto em que já não precisa nascer neste plano da Terra, mas, quem vive sua última vida na Terra, quase sem exceções, passa um mau bocado formado de angústia, sofrimento, pobreza e incompreensão. De qualquer forma, a angústia, a incompreensão e todo tipo de sofrimento são, poderíamos dizer, o fermento que permite à pessoa elevar-se e tornar-se um bom espírito em vez de um ser humano indiferente. Uma pessoa que volta pela última vez à Terra é geralmente considerada, na Terra, muito azarada, em vez de muito afortunada, por estar vivendo sua última vida aqui. Todas as suas provações têm a finalidade de purificá-la para a mudança, pagar suas dívidas, etc. Como não poderá aprender através do corpo na próxima vida, recebe uma boa dose nesta. Assim, morre, e, na maioria das vezes, se chega a pensar nisso, fica muitíssimo satisfeita. Voltando ao mundo dos espíritos, essas pessoas têm um bom descanso, certamente merecido, ficam adormecidas por alguns anos, e muitos anos pelo tempo da Terra. São, então, reabilitados, reconstruídos, recondicionados, poderíamos dizer. Depois, recomeçam uma vez mais num caminho ascendente, sempre ascendente. Assim, um grande profeta que aprendeu tudo numa vida, ou pensa que aprendeu, vai para um outro estágio da evolução, onde há faculdades diferentes, toda espécie de talentos variados que ele precisa dominar. É como um menino a quem se arranja uma bicicleta, aprende a montá-la e quando consegue equilibrar-se mais ou menos, sem cair, experimenta uma motocicleta. Essa é um pouquinho mais complicada porque tem outros controles para manipular. Da motocicleta passa para um carro, do carro para um aeroplano, de um avião comum para um helicóptero muito mais difícil. Todo o tempo está se aprendendo um número maior e mais difícil de coisas. Quando dormimos, bem, vamos ser mais precisos, quando aproximadamente 90% das pessoas dormem, fazem viagens astrais, vão para o mundo dos espíritos, para o mundo astral. Como disse Cristo, na casa de meu Pai há muitas mansões, eu venho preparar o caminho. No mundo dos espíritos, há muitos planos de existência, muitas mansões. O mais próximo da Terra é o plano astral e, para além deste, o que poderíamos chamar de mundo dos espíritos. As pessoas que morrem na Terra seguem para o mundo dos espíritos, mas, se quiserem, podem descer ao mundo astral para ver os que lá estão ao fim de um dia terreno. Seria como visitar pessoas numa prisão, mas será reconfortante saber que, quando estiverem no mundo dos espíritos, podem, por vezes, encontrar aqueles com que se associaram na Terra. Indo para um plano superior, será ainda mais reconfortante perceber que no mundo dos espíritos, não no astral, se encontrará aqueles que lhes são compatíveis, não poderá encontrar os que odeiam-lhe e têm ódio. Terá ao seu redor as pessoas que atrai aquelas por quem sente afinidade, bondade, consideração ou amor. Entretanto, no plano astral você encontra frequentemente pessoas de quem gosta em especial. Você pode detestar uma pessoa intensamente na Terra e quando ambos deixam os corpos, à noite, e vão para o plano astral, poderiam encontrar-se para discutir,
Numa linguagem astral ou em espanhol, inglês, alemão ou outra língua, talvez decidir que tentarão remediar as diferenças existentes, se acharem que o atrito já se prolongou demais. Então, você e seu adversário têm discussão, ambos no plano astral, e resolvem como parar as arestas. Também no plano astral você frequentemente troca impressões sobre o que vai fazer no mundo físico da Terra. No astral, poderá encontrar a tia Fanny, que mora em Adelaide, ou outro lugar longe, e ela dirá, ó, Maria Matilde, ou qualquer nome, escrevi-lhe uma carta assim, há algum tempo e com certeza vai recebê-la amanhã, quando voltar ao seu corpo terreno. Então, quando acordar na manhã seguinte terá uma ideia vaga sobre a tia Fanny, ou quem quer que seja, olhará o carteiro esperançosa, quando este se dirigir à sua caixa de correio, e não ficará muito surpreendida se receber uma carta da tia Fanny, de Adelaide, ou de qualquer outra pessoa em quem pensou. E ainda, quando alguém está no mundo astral, pode encontrar a mil de pessoas do mundo dos espíritos que tenham acesso a alguma informação. Esta dirá, agora que você já fez tudo o que podia na Terra, vai ter uma briga com o ônibus na próxima semana ou na seguinte, e o ônibus vai vencer, de modo que é melhor pôr seus negócios em ordem, porque sua missão nessa vida está prestes a terminar. Enquanto está no astral, o homem sente-se muito feliz em pensar que sua vida na Terra está quase finda, mas, quando volta, fica um pouco deprimido e apreensivo, conta à sua mulher, se existir, que teve um horrível pesadelo no qual em breve ela seria viúva. Ela naturalmente oculta sua satisfação em ouvir isso e quando o homem sai para o escritório ou para a loja, corre ao cofre para examinar se a guarda-pólice de seguro está perfeitamente em ordem, com todos os prêmios em dia. Outra maneira de uma pessoa mais evoluída conhecer o futuro é viajar além do plano astral para o que, por falta de um nome melhor, chamamos de mundo primário dos espíritos. Lá pode consultar o registro acásico ou o registro das probabilidades porque não há dificuldade em ver quais as probabilidades de um indivíduo ou de uma nação. Alguém não pode dizer precisamente o que irá acontecer a uma pessoa num minuto ou numa hora, mas com segurança pode afirmar o que irá acontecer a um país ou ao mundo. Bem, certamente tratamos da morte neste capítulo, de modo que você deveria encará-la como um acontecimento muito agradável, tal como as crianças no dia em que terminam sua vida escolar. Consideremos por um momento a nossa preparação para a morte, porque da mesma maneira como nos preparamos para o casamento é muito mais divertido quando sabemos o que esperar. Diversos livros são dedicados a esse assunto no Tibete. O Livro dos Mortos tibetano é um dos grandes clássicos na parte oriental do mundo e conta minuciosamente tudo o que pode acontecer à alma quando deixa o corpo e inicia sua viagem para a próxima vida. No Tibete, um lama especialmente vidente e especialmente treinado se sentará ao lado do moribundo e por telepatia se manterá em contato com ele a fim de que, mesmo depois do astral ter deixado o físico, a conversa ainda possa ser mantida. Gostaria de declarar muito enfaticamente que, não importa o que digam os ocidentais cêlicos, os orientais sabem que é possível receber mensagens dos chamados mortos. Foi escrito, em detalhe, exatamente o que acontece, exatamente o que se sente. Os egípcios também tinham um livro dos mortos, mas naquela época os sacerdotes queriam manter o poder só para si, por isso inventaram uma porção de simbolismos sobre os deuses Horus e Osíris e a pesagem da alma contra uma pena. Essa história é muito bonitinha, mas não corresponde à realidade dos fatos, exceto que os egípcios a quem ensinavam tais coisas caminhavam para a morte com a cabeça cheia de ideias preconcebidas e realmente viam o deus Osíris, a câmara do juízo, viviam mentalmente todas aquelas coisas curiosas nas quais a alma esvoaçava como um pássaro e sentiam o deus gato, Bubastes, e outros mais. Mas, lembram-se, isto é apenas um quadro engraçadinho que precisamos destruir antes de entrar na realidade. É como tentar viver num mundo criado por Walt Disney, em vez do verdadeiro. Muitas pessoas têm ideias preconcebidas originadas por alguma crença em particular ou pela falta de uma crença. Não sabem o que esperar quando morrerem e são enredados em fantasias incríveis de sua própria criação. Ou pior, numa escuridão, num vazio devido à falta de compreensão. Pedirei que considerem isto com a mente aberta, quer creiam ou não, apenas mantenham a mente aberta e pensem no que lhes vou dizer, pois ser-lhes-á útil mais tarde.
Dediquem 1 hora ou 2 a meditar, ver capítulos sobre a meditação mais adiante, sobre a morte. Estejam preparados para aceitar a ideia de que quando deixarem a terra se separarão sem dor deste horrível corpo de barro que esfria e se torna desconfortável, e se reunirão numa nuvem acima do corpo inerte. Na nuvem enviarão mentalmente uma mensagem pedindo auxílio aos entes queridos que os precederam na próxima vida. Podem não saber muito sobre telepatia, não importa. Quando deixarem esta para uma vida maior terão automaticamente faculdades telepáticas, mas, para ajudá-los agora, deixem-me dizer-lhes, tentem lembrar-se, quando estiverem morrendo, que se visualiza quem mais se ama. Tentem realmente visualizá-la, tentem enviar um pensamento de que desejam que ela venha ao seu encontro e ajudá-lo. Da mesma forma que, quando vão viajar, às vezes, mandam um telegrama dizendo, chego em tal trem. Então, deixem-se descansar em paz, conhecerão uma sensação de leveza, uma sensação de que se libertaram de uma apertada câmara de compressão. Mantenham a mente aberta, não caçoem, não acreditem cegamente sem raciocinar, pratiquem o que vão fazer quando estiverem morrendo, pratiquem, tentando libertar-se de um corpo moribundo para a vida. Pensem como a morte é semelhante ao nascimento, pensem como vão invocar o auxílio da pessoa que mais estimam, então, quando a hora chegar, descobrirão que a passagem será indolor e tudo que seu corpo experimentar naquele momento não lhes perturbarão nem de leve. Descobrirão que, enquanto flutuam acima do corpo, o cordão de ligação tornar-se-á cada vez mais fino e dissipará como a fumaça numa brisa. Vagarão para o alto e braços queridos estarão lá para recebê-los. Não lhes poderão ajudar muito enquanto o cordão não se partir, da mesma maneira que não se pode apertar as mãos dos amigos enquanto o trem está entrando na estação. Uma coisa que intriga muitas pessoas, porque é que o medo da morte universal, quando além está somente a paz e uma maior evolução? A resposta é muito simples. Se as pessoas nesta terra soubessem o quanto é agradável deixá-la, não ficariam aqui, haveria muitos suicídios, e isto seria realmente muito mal porque o suicídio é um erro. Assim, vimos a terra com um medo inato da morte. Esta é uma provisão da natureza para impedir que as pessoas cometam suicídio ou tentem satisfazer seu desejo da morte. À medida que a morte se aproxima, no entanto, todo o medo diminui. Assim, se você tem medo da morte enquanto está bem, é normal, porque temos de permanecer aqui da mesma forma que crianças na escola e as crianças que se esquivam não são populares com os fiscais escolares. Quando chegar a sua vez de morrer, mantenha a mente aberta, mantenha o pensamento de que há pessoas desejosas de o ajudarem no seu consciente, lembre-se de que não existe inferno, não existe condenação eterna, não existe um Deus vingativo desejando destruí-lo. Não acreditamos que se deva temer Deus. Deus é bom, Deus deve ser amado e não temido. E a morte também é boa, deve ser amada, bem-vinda e recebida de braços abertos, mas, até lá, viva de acordo com a regra, faça como gostaria que lhe fizessem. Se quiser dedicar um pouco de tempo, paciência e muita fé, por certo será capaz de investigar a questão da morte como um espectador seriamente interessado, mas descobrirá que isso envolve alguns sacrifícios. Por exemplo, não poderá ir a festas, nem ao cinema, nem fazer visitas para tomar drinks. Ao invés, terá de ser um eremita. Eu sou um eremita e prefiro sê-lo porque tenho todos os poderes sobre os quais escrevo que poderão ser seus com esforço e fé. Eu posso viajar no astral, ver o registro acásico e mais adiante, neste capítulo, tratarei das profecias. Muito pode ser alcançado pela meditação e pela concentração. Para isto, obviamente, tem-se de ser um eremita. Eremitas, frades, lamas, chame-os como quiser, são pessoas que se retiram do círculo social comum por sua livre escolha a fim de poderem concentrar-se, meditar e evoluir para as viagens astrais. A viagem astral é muitíssimo real, é um fato, tão simples como respirar. O problema é que não se pode levar nenhuma bagagem. É inútil atravessar o oceano para outro país e pensar que vai passar o fim de semana com os amigos. A dificuldade é que seus amigos, a não ser que estejam no mesmo estágio que você, talvez não o possam ver. O problema é que você não pode levar nem trazer nada consigo que seja material ou sólido.
Uma coisa muito interessante do astral é que se pode ver o registro acásico se for um dos poucos felizardos que tenham o que se poderia chamar de permissão especial. Digo-lhe aqui e agora que muitas pessoas que fingem ir ao mundo astral consultar o seu registro acásico são impostores e vigaristas. Tomam-lhe dinheiro, geralmente por volta de $50, mas não têm capacidade para fazer o que dizem. De modo que, se alguém lhe disser que vai ao astral, poupe os seus $50. Felizmente nem todos podem ver o registro acásico porque imaginem que arma perigosa seria nas mãos de chantagistas e criminosos. O uso indiscriminado do registro acásico causaria males indizíveis. Assim, somente os puros de intenção podem lhe ter acesso. O que é registro acásico? É comparável a um filme de cinema. Por exemplo, você tem um grande épico clássico e, se souber manejá-lo, pode ver determinados pedaços do filme que mais lhe agradaram, à vontade. Da mesma forma, tudo o que aconteceu no passado está registrado. Encare da seguinte maneira: vamos imaginar algo que só seja possível no astral, que neste corpo pudéssemos viajar instantaneamente para um planeta muito distante, há milhares de anos-luz. Supondo que tivéssemos um instrumento que nos permitisse ver o que está acontecendo na Terra, naturalmente não haveria como é agora e sim como era há alguns anos atrás, porque a luz tem uma certa velocidade, e você veria as coisas depois de ter acontecido. A velocidade da luz é muito rápida, relativamente falando. Mas, em vez disto, consideremos o som. Vê aquele homem lá embaixo, a meia milha de distância. Tem um machado na mão e está rachando lenha com grande energia. Você vê o machado atingir a madeira e, depois de um tempo apreciável, ouve-lhe o som. Um jato supersônico rasga o céu. Você olha para o lado de onde parece vir o som, mas o avião já está a 5 milhas ou mais à frente do som que você está ouvindo. A velocidade do som é lenta, comparada à velocidade da luz, e lembre-se que a luz é quase visão. Suponhamos que você tenha a habilidade de se projetar no espaço instantaneamente, parar num dado momento e ver com clareza a imagem luminosa que chega da Terra, projetar-se alguns anos, isto é, alguns anos-luz, o que diremos? Poderia ver Napoleão retirando-se de Moscou ou o general Eisenhower jogando golfe. Distâncias um pouco mais e veria a maior parte dos Estados Unidos coberta de mato, com tenda e índios, e talvez aqui e ali algumas das famosas carroças cobertas. Distâncias-se mais, até 1000 ou 2000 anos, volte às páginas da história. Descobrirá que a história é muito diferente dos livros que são escritos de acordo com a política da época, adaptados ao ânimo e às crenças do país. Uma viagem ao registro acásico mostrar-lhe a verdade. Como ilustração, citemos Francis Drake, o grande herói da Inglaterra. Que será? Sir Francis Drake, o pirata, o bucaneiro, o homem que tentou arruinar o comércio da Espanha. Veja a Inquisição Espanhola. Qual é a verdade sobre ela? Eram os inquisidores santos ou semelhantes a Belsen e outros campos de concentração da Alemanha? O registro acásico lhe dirá. Mas esse registro não contém somente o que aconteceu no passado, mostra também as grandes probabilidades do futuro. No momento, somos como um homem sozinho numa estrada sinuosa cheia de obstáculos que nos impedem de ver adiante, mas, ponha esse homem num helicóptero e ele verá adiante, além dos obstáculos, pode ver o que o espera. Assim é o registro acásico. Isto não quer dizer que todo o futuro esteja predestinado. Os principais acontecimentos, sim, estão. Exemplificando, poderia dizer que você sabe que haverá um amanhã, um dia depois de amanhã e uma semana depois disso. Pode prever isso, mas não pode prever com segurança os detalhes mínimos. Pode dizer que um ônibus partirá daqui para algum ponto distante, o horário indica-lhe a hora da partida, a hora em que chegará às estações intermediárias e que eventualmente chegará ao destino numa hora predeterminada. Você não teme que o ônibus ou trem não chegue, em outras palavras está prevendo o que acontecerá. Está prevendo o futuro daquele ônibus. Existe uma teoria muito complicada que é na realidade muito certa, uma teoria sobre os universos paralelos, no sentido de que tudo já aconteceu uma vez e que estamos vivendo numa sucessão contínua de tempo diferente. Entretanto, não entraremos no assunto e afirmaremos em vez disso que os videntes da antiguidade eram capazes de ver o futuro e também o são os videntes do presente.
Vou ilustrar, contando algo que aconteceu comigo e sob meu controle total. Entrei num transe e isto foi o que vi. Vi, primeiramente, a probabilidade de iniciar-se uma guerra. Agora, olhando para trás posso dizer que sim, isto ocorreu. Foi a guerra iniciada no Vietnã depois da retirada dos franceses e da dispersão da legião estrangeira. Provou-se correto. As outras coisas foram, no futuro, a Itália será conquistada pelo comunismo. Nessa altura, a religião cristã se perderá, o Vaticano será fechado, cardeais e bispos serão mortos, o comunismo se infiltrará por toda a Europa. Não será o comunismo que conhecemos agora, mas algo modificado. O comunismo originário da Rússia era de uma espécie mais dura e violenta do que agora, mais parecido com o comunismo chinês. Como uma proteção, a Inglaterra e os Estados Unidos eventualmente se reunirão, e a Inglaterra ficará sob a tutela dos Estados Unidos e terá na realidade um governador americano, o que é um pensamento divertido quando consideramos que as pessoas saíram da Inglaterra para fundar os Estados Unidos e agora os americanos voltarão para redescobrir a Inglaterra. Por fim, a superfície da Terra rachará. Se leram os relatórios do Ano Geofísico Internacional, sabem que existem grandes áreas de tensão suboceano, nas quais estão havendo alterações. O leito dos mares tem se elevado. Continentes perdidos, que constituem o leito do mar, emergirão formando novas terras, as presentes afundarão e o mundo por algum tempo estará mergulhado em pânico e agitação. Nova York será nivelado e finalmente submergirá nas águas do Atlântico. Los Angeles, São Francisco, Seattle e Vancouver na costa do Pacífico serão niveladas e submersas pelas águas ascendentes do Pacífico. A maior parte da costa será inundada, as terras mudarão. Por sobre o Alasca virão foguetes com bombas da Rússia comunista. Grandes devastações serão causadas nos Estados Unidos e no Canadá. Naturalmente, esses países retaliarão causando também grandes devastações na Rússia, mas no continente norte-americano um punhado de sobreviventes se agrupará no alto das montanhas rochosas, o suficiente para mais tarde repovoar o continente. No Canadá, os grandes lagos, que são agora de água doce, inverterão a direção da sua corrente devido à mudança de inclinação do eixo da Terra, de modo que o mar correrá de Quebec para Montreal, de Montreal para Buffalo, de Buffalo para Detroit, e a água se acumulará em Chicago, inundando a cidade e as terras, abrindo um caminho de água salgada para o Mississippi. A avalanche de água, transformada numa torrente turbulenta pela inclinação do eixo da Terra, causará muita erosão formando assim uma nova ilha. Tudo aquilo que estiver dividido pelas águas, voltando para o oceano, será uma nova terra. Na Europa, o leito do Mediterrâneo subirá tornando-se terra alta e serão descobertas muitas tumbas, a parte do Egito, e terras submersas anos atrás. Todo o continente sul-americano será perturbado por terremotos. As ilhas Falkland deixarão de ser ilhas unindo-se como terras altas com o terço inferior da Argentina. Ali parecerá uma grande fenda formando um acesso do Atlântico para o Pacífico e a abertura não será maior do que aquela entre o Mediterrâneo e Gibraltar. Com a redistribuição de peso, a Terra se inclinará ainda mais, as estações mudarão, os polos derreterão e muitas terras se tornarão disponíveis nessas áreas, juntamente com minérios extraordinários e muitos recursos novos. O Japão, Coreia e parte da costa chinesa submergirão nas águas, mas outras terras emergirão. Os russos lançarão grandes satélites no espaço. Logo, também, os chineses estarão no espaço, porque ter-se-ão apoderado de cientistas dos Estados Unidos que fugirão das inundações e da destruição. O ano 2000 verá grandes feitos espaciais, nem sempre pacíficos, porque haverá grande rivalidade entre os ramos do comunismo, o russo e o chinês. No ano 2004 haverá uma guerra espacial fantástica entre a China e a Rússia. Na Terra, as pessoas se amontoarão em fundos abrigos e muitos se salvarão. Mais terras submergirão e outras se elevarão. Uma parte desta profecia preocupou-me tanto que me perguntei se deveria manter-me discretamente calado e não mencioná-la, mas, o que importa, digamos, a verdade. Já que chegamos aqui, iremos um pouco mais longe. Por volta do ano 2008 os russos e os chineses assentarão suas diferenças sob o estímulo de algo muito maior.
Do espaço longínquo, além do nosso sistema, virão seres humanos que quererão se estabelecer nesta Terra. A humanidade que está aqui ficará terrivelmente aborrecida com isto e encarará esses convidados indesejáveis com suspeita. Por algum tempo, haverá considerável exaltação. Entretanto, o bom senso e a razão eventualmente prevalecerão. O povo do espaço demonstrará intenções pacíficas, e isto é uma coisa que infelizmente falta nesta Terra. Com o tempo se estabelecerá com o povo nativo da Terra, casarão entre si, todas as raças se misturarão, de modo que, no final, haverá uma única que será conhecida como a raça morena porque a mistura de todas as cores, branco, preto, amarelo e vermelho, resultarão numa agradável tonalidade morena. Nesse estágio da evolução da Terra estaremos na Idade Áurea, a Idade da Paz, da Tranquilidade e do autoconhecimento oculto. Será uma idade em que o homem, tanto terrestre quanto extraterrestre, viverá harmoniosamente. E o futuro, para além disso? Sim, isto também está claro, mas contentemo-nos com este primeiro episódio porque é de fato verdadeiro. Você ri, é cínico, cético? Bem, tem direito à sua opinião e ao meu conhecimento. Se tivesse o meu conhecimento não estaria agora me ouvindo e não estaria rindo. Há pouco tempo atrás, afirmava-se que o homem não conseguiria enviar uma mensagem de rádio através do Atlântico. Depois, disseram que o homem nunca atravessaria o Atlântico de avião. Declarou-se que ninguém poderia deslocar-se mais rápido do que o som porque morreria e, também, que o homem não seria capaz de lançar-se ao espaço porque o calor gerado pela velocidade o queimaria. O homem já foi ao espaço e a mulher também. Coisas que são totalmente impossíveis hoje, são corriqueiras amanhã. Programas de televisão são retransmitidos por um satélite artificial, e retransmitimos mensagens de rádio da Lua, de Marte e Vênus. Como podem dizer que a minha profecia não é verdadeira? É triste que as pessoas condenem aquilo que não compreendem. É triste que se alguém não pode fazer isso ou aquilo tenda a dizer, mas isto é impossível, completamente impossível, tais coisas estão além do conhecimento humano. Isto naturalmente é tolice porque, quando se pode ver o registro acásico do passado, também se pode ver o registro das probabilidades. E, se está imaginando o que é o registro das probabilidades, darei uma ilustração simples. Probabilidades são as coisas que esperamos que ocorram. Você espera que amanhã, depois e anos depois, os navios naveguem nos mares, os aviões voem no céu e os carros andem expelindo gases nocivos através dos campos. Você realmente espera que isto aconteça porque é tão provável. O futuro de uma raça ou de um país pode ser previsto com um alto grau de precisão e o registro das probabilidades indica como tudo acontecerá. Aqui você teve uma visão do futuro, mas há outras coisas, pequenos incidentes que indicam o caminho. Querem mais? Muito bem, nos próximos anos a Inglaterra será um estado dos Estados Unidos da mesma maneira que o Havaí e o Alasca. Eventualmente, será controlada pelos dos Estados Unidos e subscreverá as leis federais desse país. O Canadá será um dos principais países do mundo nos próximos séculos, o Canadá e o Brasil. Presentemente, o Brasil está em declínio, mas se erguerá e será talvez o segundo país do mundo, tornando-se na realidade novamente o grande Brasil. A França e a Rússia se unirão no futuro para realmente esmagar a Alemanha. Ambas se sentirão ameaçadas pela Alemanha e se unirão para pôr fim à ameaça e a raça alemã se espalhará pelas outras nações da mesma maneira como aconteceu aos judeus. Os Estados Unidos e a Rússia se juntarão para derrotar a China, a nova China, que representa um perigo para toda a civilização, e assim o urso e a águia unem-se para derrotar o dragão e só depois que o dragão esteja vencido haverá paz duradoura. Aqueles que têm inclinação para a astrologia se lembrarão que em 5 de fevereiro de 1962, 16 graus cobriam o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno durante o eclipse que ocorreu. A próxima vez que isto ocorrer será em 5 de maio do ano 2000. Pouco antes disso, em abril de 1986, o cometa de Halley retornará. Essas configurações produzirão ocorrências portentosas em todo o mundo. Será a abertura de uma nova era, a ocasião em que a esperança florescerá outra vez como as delicadas flores de primavera que revivem e desabrocham quando as neves de inverno dão lugar aos raios do sol,
E da mesma maneira que as flores são renovadas pelas estações e o renascimento se processa todo ano, as esperanças, as aspirações espirituais do homem e o próprio homem renovar-se-ão depois do ano 2000. Talvez fosse apropriado dizer aqui alguma coisa sobre a mudança dos climas do mundo, que tem sido observada por toda a gente.